Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E nos próximos minutos você vai, é o nosso convidado, para estar com a gente aprendendo um pouquinho mais sobre diversificação nas propriedades rurais, com foco na agricultura familiar. Por isso, eu recebo aqui no estúdio hoje o Wilton Maciel, que é instrutor, que é veterinário. Ele também é mestre em economia do agronegócio e, claro, também instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. Wilton, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui. Bom dia, Patrone, bom dia a você que nos assiste, é um prazer retornar aqui a este estúdio para falar com você, amigo produtor, que hoje vai aprender um pouquinho mais sobre diversificação na propriedade rural. Bom, por que então é importante, antes de nós pensarmos em como diversificar a nossa produção rural, temos que primeiro entender a importância de administrar essa diversificação antes de nós partirmos para a prática efetivamente diversificando. Então vamos lá. Por que administrar é importante? Primeiro ponto é o acompanhamento das atividades produtivas e não produtivas na propriedade rural, ou seja, atividades produtivas são aquelas que o produtor naturalmente já acompanha, né? Desenvolvimento da lavoura, quilos de leite produzido por determinado animal, ganho de peso. Agora, as atividades não produtivas são aquelas ligadas à parte administrativa, à parte financeira, legal, ambiental da propriedade rural. Tudo isso ele deve ser monitorado porque ele influencia no resultado da propriedade. Além disso, administrar a diversificação é importante porque além do monitoramento dos indicadores da propriedade rural, você vai saber se está no caminho correto. Então vamos lá, se eu estou numa produção e eu quero colher 100 quilos de um determinado produto por hectare, quando eu monitoro, eu consigo ter previsões de safra ou previsões de produção para saber se eu estou no caminho correto, se eu irei atingir aquele objetivo planejado. Wilton, quando você traz essas informações, vai trazer ao longo do programa, é claro, a gente está falando para um universo muito amplo de tamanhos de propriedade, né? Independe aí do tamanho da propriedade, pode ser uma grande propriedade ou, no caso, como nós estamos focando mais hoje aqui, agricultura familiar, independente do tamanho do módulo ali da propriedade, né? Ou seja, certeza. Os conceitos valem para todo mundo. Só chamar a sua atenção, telespectador, está com o telefone na sua tela aí embaixo. Se você tiver dúvida ao longo do programa, basta enviar mensagem por WhatsApp nesse número aí, 6599-212-1055, que a gente traz aqui para o Wilton, para que ele possa responder e você também participe dessa discussão ao longo do programa. Vamos lá, o que é diversificar? Ok, então diversificar, patrônio, nada mais é quando o produtor rural ele identifica, ele analisa e ele coloca em prática uma alternativa que vai buscar uma vantagem e possibilita a geração de um resultado futuro. Ou seja, ele teve a ideia, identificou aquele produto, ele analisou, viu, colocou em prática, está buscando uma vantagem e essa vantagem que ele está buscando vai gerar um resultado para a propriedade futuramente. O que é esse resultado? É esse, patrone, o lucro produtor. Independente da sua diversificação, o que você está buscando, qualquer atividade, é o lucro. Então nós temos que, nesse momento, entender quais são os tipos de diversificação e de quais dessas tomadas de decisões que o produtor vai ter, ele vai conseguir oferir, conseguir ganhar uma lucratividade maior, ok? Então como que ele pode diversificar? Ele pode diversificar variando os tipos de produtos a serem produzidos, ele pode diversificar a forma e o processo de produção, ele pode diversificar através de um beneficiamento do produto ou ainda diversificar a rede de distribuição dele, ou seja, os clientes para qual ele vende a sua produção. Esse ponto é interessante, queria até chamar a atenção aqui, Wilton, que muitas vezes a gente ouve aquele ditado, né? Não coloque todos os ovos da galinha numa cesta só, não aposte apenas num produto. E aqui você vai apresentar possibilidades de diversificação que não necessariamente você está ampliando a quantidade de produtos, mas está diversificando, como você disse, a forma de produção, esse beneficiamento, ou então a mesma ampliação da rede de clientes é o que você vai trazer aqui. Ou seja, é possível diversificar mesmo apostando num único produto, mas com outras formas de apresentá-lo. Vamos entender isso. Vamos lá então. Quando nós falamos em diversificar através de novos produtos, eu trouxe aqui um exemplo, um produto tomate. Poderia ser qualquer outro. Mas se o produtor, quando ele aposta num novo produto, então ele produz tomate e agora ele passa a produzir alface, ou mandioca, ou cebola, poderia ser o milho, a soja, a carne, qualquer produto, ok? Então ele está diversificando através de um novo produto. Uma dúvida aqui.
como identificar que produto eu posso incluir na minha produção ali? De que maneira eu tenho alguma dica para que eu possa... Estou produzindo tomate também, vale a pena produzir alface, vale a pena produzir mandioca? Ok, é importante isso. Primeiro ponto, ouvir os clientes, ver o que o mercado está demandando. E o segundo ponto é fazer o plano de negócio, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, para atestar que realmente aquele é o caminho correto. Perfeito. Então, o segundo ponto é diversificar através de um novo processo. Agora imagine o produtor, ele produz alface. Então ele produz aquela horta de forma aberta, ao ar livre, e de repente ele surge novas formas, como por exemplo a hidroponia, né, ou pela aquaponia. E aí ele acaba tendo um segundo produto, né, que pode ser criado ali na água. Além disso, ele pode diversificar pelo beneficiamento daquele produto, ou seja, agora, Patrone, ele não está mais um produto diferente, ele está transformando o tomate, por exemplo, em tomate em pó desidratado, em molho de tomate, em tomate sem pele, em cubo, ou ainda tomate seco. E quando você diversifica os canais de venda, se ele vende, por exemplo, na feira, ele pode atingir novos mercados, como por exemplo o centro de distribuição, supermercado, ou até mesmo fazer entregas deliveries, como a gente vem acompanhando em alguns municípios do estado. Aí, isso. Né? E a diversificação ela deve ser tida como uma estratégia do produtor rural. Por quê? Porque eu trouxe aqui um pensador, um estudioso no assunto também, o Igor Ansoff, que ele traz essa matriz onde ele correlaciona o mercado, o que o mercado demanda e os produtos que existem ou novos produtos, ok? Então vamos exemplificar aqui. Vamos pegar o caso do tomate, retomar ele. Se o tomate já é um produto existente e o mercado já existe, então se a pessoa quer aumentar aquela lucratividade que é o objetivo dele, ele tem que fazer uma penetração de mercado, ele tem que aumentar a venda dele, diversificar os canais de venda para aumentar a receita do produtor. Agora, se, por exemplo, o mercado de tomate já existe, mas ele beneficiou de alguma forma, desenvolveu o produto, tirou a pele, cortou em cubos, já é um produto novo para um mercado existente. Além de eu posso produzir um produto que já existe, um molho de tomate caseiro, né, por exemplo, para um mercado novo, que é um produto diferenciado, caseiro, né, artesanal. Isso também é um nicho de mercado. E a própria diversificação, como ele coloca, que seriam produtos novos para mercados novos, né, num conceito mais teórico aqui, trazendo com exemplos na prática. Né? Então, o tomate em pó já é a realidade em algumas gôndolas de supermercados que a gente encontra pelo país. Além dele, por exemplo, cebola em pó, nós podemos exemplificar mandioca pré-cozida e embalada a vácuo, por exemplo. Nós temos milho, já vi milho cozido e ele já embalado a vácuo, onde a pessoa que gosta do milho, fora essa época de festividade junina, né, ela pode só colocar no micro-ondas e esquentar. Então, isso são exemplos de produtos novos em um mercado novo, ok? Claro, se você quer penetração de mercado, você deve partir pela diversificação nos canais de venda. Se você quer fazer um produto novo, então você tem que pensar o que é um produto novo para um mercado existente ou um produto existente para um mercado novo, você deve pensar a primeira pergunta: o que esse cliente, o que a dona de casa, o que o restaurante, o que a indústria de alimentos precisaria, facilitaria no processo dele, do meu cliente final, que eu beneficie esse produto. Você tem que sempre se colocar do outro lado, né? Justamente. É atender uma necessidade do seu cliente, é resolver o problema do seu cliente. Então, quando o produtor, o amigo produtor que nos assiste, conseguir entender como ele poderia beneficiar de alguma forma que vai facilitar o seu cliente final, ele consegue certamente fazer a diversificação como uma estratégia para aumentar a lucratividade da propriedade. Esse exercício de você, de fato, tentar entender qual a necessidade do seu cliente, né? Seja por um processo de beneficiamento, uma diversificação, como você disse aí, do produto, né? Ou da sua rede de entrega, né? Esse é o exercício que é o mais, assim, vamos dizer, simples de indicar, Wilton, para que o produtor se coloque nesse local e possa identificar qual o ramo, para onde ele pode aí pensar em diversificação? Justamente. Ou esse é o básico, né? Esse é o primeiro passo? Esse eu digo é o primeiro passo. Antes da gente tomar a decisão do que produzir, nós temos que saber
para onde que nós vamos entregar essa produção. Ou seja, você vai pegar uma estrada para viajar de carro, você precisa saber o destino para planejar roupa, mala, combustível, alimentação, parada para descanso. Então, a mesma coisa acontece no agronegócio. E é muito fácil, Patrone. É só o produtor acompanhar o mercado nas atividades diárias dele. Quando ele vai, por exemplo, no supermercado, é ele tirar alguns minutos, andar nas gôndolas de alimentos do mercado, pegar os rótulos, verifique, né, quais os produtos vêm de outros estados, ou seja, que não está sendo abastecido pela localidade onde ele está. Então ele já vai entender que ele já tem uma vantagem competitiva, pois ele já não tem esse custo do frete, da logística. Então isso é um exercício diário, pode ser feito numa loja agropecuária, num hipermercado, numa feira municipal. Às vezes a forma de atrair, conversar com os clientes na feira ou com as próprias, se é uma propriedade maior, com a trade, o que eu posso melhorar, como que eu devo fazer, enfim, tem N alternativas. Como você disse, esse é o primeiro passo, só no segundo bloco você vai falar sobre a importância de desenvolver um plano de negócios, não basta identificar qual a sua possibilidade de diversificação, mas é preciso planejar todo esse caminho. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje a gente está falando sobre diversificação nas propriedades rurais, com foco mais especificamente na agricultura familiar, mas a importância da diversificação e, claro, da administração dessa diversificação, como administrar essa atividade. Quem está comigo aqui é o Wilton Maciel, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, é médico veterinário e também mestre em economia do agronegócio. Wilton, antes de você retomar aqui as suas explicações, eu queria só responder um telespectador, o Cláudio José Godoy, ele é de Santa Branca, em São Paulo. Cláudio, obrigado pela sua participação aqui conosco. O Cláudio parabeniza pelo programa, diz que está acompanhando, está anotando todas as informações lá. E ele faz uma pergunta que acho que é importante esclarecimento, que ele gostaria de saber o seguinte: como, se é possível ou não ele receber a visita de um técnico do Senar lá na propriedade dele, lá no interior de São Paulo, para ver se é possível tornar a propriedade dele produtora. Wilton, o caminho desse é buscar o sindicato rural ali do município ou da região, né? Sim, Patrone, busque o sindicato rural da sua região. Provavelmente pode ser que ele tenha um serviço de assistência técnica, ou ainda procure também a Secretaria de Agricultura Familiar, que ela pode ter algum serviço de extensão rural, de assistência técnica rural. Então é esse, Cláudio, o caminho é esse. Então procura primeiramente o sindicato rural do seu município, ou então da região onde o seu município está inserido, né, para ver se o Senar oferece aí também um serviço de assistência técnica. Aqui em Mato Grosso, os cursos, os treinamentos do Senar são oferecidos também via sindicato rural, e a presença dos técnicos do Senar são em alguns programas desenvolvidos pela ATEG, que é um serviço de assistência técnica e extensão gerencial do Senar, né? Isso mesmo. Na área do leite, por exemplo, e da horticultura. Obrigado pela sua participação. Fica o registro aqui, pergunta feita, pergunta respondida. Vamos seguir então com a diversificação, importância do plano de negócio. Você explicou como identificar a possibilidade de diversificação, mas não, disse também que seria importante não deixar de lado o plano de negócio, o planejamento, para que essa escolha realmente surta ou garanta o resultado esperado. Isso mesmo, Patrone. Então vamos lá. Quando nós falamos lá no conceito de diversificação, nós falamos além da identificação da ideia, a parte de analisar esta ideia. Mas nós vamos analisar esta ideia de que forma, né? Então existe uma metodologia, uma forma que é o plano de negócios. Nesse plano de negócio, o objetivo dele, ele consiste em, primeiro ponto, determinar a diversificação pretendida. Eu vou diversificar canal de venda, eu vou diversificar o processo de produção, eu vou diversificar um novo produto, eu vou diversificar através de beneficiamento, enfim, é aquela ideia que você teve, concretizar e colocar ela no papel. Então, com isso, você vai prever ou rever, no caso de prever se você não iniciou a produção e rever se você já está dentro da produção, as receitas e despesas que possivelmente vão oscilar, vão alterar com essa diversificação, ok? Quando você faz isso,
você possibilita ainda identificar os investimentos necessários para que ocorra a implantação daquele novo processo, daquele beneficiamento. De repente eu preciso investir numa máquina, preciso investir em treinamento da minha equipe, contratação de pessoal, enfim. E também vai possibilitar determinar os clientes, né? Para que determinado produto eu tenha um público, um nicho de mercado, um segmento de clientes específicos na qual demandam aquele produto, necessitam daquele produto. E aí sim, por último, né, que é o final do plano de negócio, é checar a viabilidade econômica, se realmente nós estamos no caminho certo, se aquela ideia que você olhou e analisou, coletou todas as informações, se realmente ela vai te conseguir entregar uma lucratividade, se ela vai trazer lucro à sua propriedade rural. Agora é o seguinte, patrão, nós temos 2 pontos importantes nesse processo. Primeiro deles, preferencialmente, temos que elaborar o plano de negócio antes de tomar a decisão para diversificação. Ou seja, não podemos diversificar no modismo, no achismo, eu vi isso na rádio, na TV. Não, diversifique identifique a ideia, depois analise através do plano de negócio, para que você não ocorra de substituir uma atividade que pode estar sendo mais lucrativa por uma outra que de repente não vai te gerar tanto resultado. Ótimo. E o segundo ponto é que se você já está em fase de produção, mesmo que já tenha feito o plano de negócio no início, patrone, você não pode se esquecer de rever o seu plano de negócio para avaliar aquele indicador financeiro. Qual deles? Principalmente o lucro. E por que a gente tem que rever esse plano de negócio? Porque o mercado, o agronegócio, de uma forma ampla, ele é dinâmico, né? Então você tem alterações no preço dos insumos, você tem alterações no preço dos combustíveis, altera-se impostos. Então você tem todo um cenário amplo, né? um ambiente geral que causa essa dinâmica e oscila, né? Tanto a receita, você pode ter alteração no preço, de repente uma safra teve uma grande produção e a oferta foi maior, o preço vai cair. Então tudo isso vai impactar no seu plano de negócio. Então aconselho sempre, antes de iniciar a produção, no meio do processo produtivo, dá uma parada, atualiza o plano de negócios, para verificar se realmente você está no caminho correto. Você botou aqui indicadores de viabilidade. Vamos entender alguns indicadores aí. Como é que a gente pode calcular esse indicador? Ok. Eu vou trazer aqui, patrone, 2 indicadores básicos aí que o produtor rural já conhece. O primeiro deles é o resultado, né? O resultado da sua atividade rural. Ou seja, esse resultado nada mais é que a receita menos a despesa. Ou seja, a receita, amigo produtor, ela vai ser oriunda do preço de venda vezes a quantidade. Então, de repente, eu diversifiquei através de um novo processo produtivo e esse novo processo vai aumentar a minha produção. Ou seja, quando eu aumento a minha produção, eu aumentei a quantidade, eu vou aumentar a receita, entendeu? E aí, possivelmente, se eu conseguir manter ou aumentar a receita maior do que as despesas, o meu lucro será maior. As despesas, aí nós temos as despesas fixas, né? Salário, arrendamento, enfim, e despesas variáveis, que são aquelas ligadas às matérias-primas, os insumos propriamente dito. Aqui é um exemplo. O produtor está vendendo a R$10 um determinado produto. Tem 1.000 quilos, então ele tem uma receita, né, de R$10.000. E ele teve 1.500 lá de despesa fixa, com 3.500 de variável. Nesse caso aqui daria 5.000 de despesa, ele tem um resultado de R$5.000. Isso foi o quê? Isso foi o lucro dele, ok? Agora, patrão, não é só importante você detectar o lucro monetário que você está tendo. Importante mesmo é você descobrir, é isso aqui, produtor, é a lucratividade. A lucratividade, ela é o lucro dividido pela sua receita total. Ela multiplica-se por 100 para transformar em percentual. Ou seja, naquele exemplo anterior, R$5.000 de lucro, vendeu R$10, 1.000 unidades, dividir por 10.000, eu tenho 0,5, que multiplicado por 100, eu tenho uma lucratividade de 50%. Isso aqui é o que indica a sua velocidade, ou seja, quanto bom, quanto atrativo, quão viável é essa produção que você está pretendendo executar ou está dentro dela. Wilton, pensando na diversificação, vamos supor ali que eu tenho uma diversificação de produtos. É interessante que eu faça essa análise individual de cada produto para poder saber se realmente o que eu escolhi está dando uma lucratividade ou saber qual está dando a maior lucratividade?
Com certeza, Patrone. Vamos lá, imagina um produtor que tem três produtos sendo na propriedade. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o tomate, vamos supor, está dando 50% de lucro. De repente, ele produz também mandioca ou milho. E essa produção está dando 30% de lucro. E, de repente, ele tem uma que está tendo prejuízo. Isso pode indicar para ele dedicar mais esforço na atividade que tem uma maior lucratividade, ok? Beleza. Então, um negócio, a gente fala que sem gestão e controle, ele tende a enfrentar sérios riscos de fracassar. E para que isso não ocorra, ele tem que acompanhar o resultado, que seria o lucro, os custos, né, principalmente aqui o custo médio unitário, a margem de lucro que ele está tendo e aqui o principal deles, a lucratividade. Agora, é importante, produtor, você ter sempre aquele olhar para fora da porteira, ou seja, se manter informado sobre informações do agronegócio, acompanhar tendências e demandas dos seus consumidores, atualizar o plano de negócio e monitorar os indicadores sobre mudanças externas, porque tudo isso vai impactar na sua atividade. E por que diversificar? Você diminui o risco, atinge diferentes mercados, aumenta a sua produção e a produtividade, possibilita um aumento na geração de renda e, consequentemente, aumentar lucro. Quais são os riscos mais comuns? Esse é o grande problema. Vamos encerrar com essa informação. Vamos lá. Vamos lá. Geralmente o produtor ouve nas conversas, o supermercado falou que compra tudo que eu aguentar produzir. Isso é um erro, porque o supermercado olha a lucratividade dele. Se aparecer um grande produtor vendendo mais barato, ele vai comprar do outro e você vai ficar com toda a produção na mão. É um risco. Sempre que fazer relações de mercado, coloque isso no papel. O vizinho começa a produzir e deve estar ganhando muito dinheiro, pois até trocou de carro. Será que foi da produção? Foi uma herança, um processo judicial antigo, uma indenização? Preciso produzir alguma coisa diferente para aumentar a minha renda. Às vezes não é produzir algo diferente, às vezes é beneficiar. Ou vou plantar, pois o preço está mais do que o dobro da média. Isso aqui é muito perigoso, porque assim como você, todo mundo está pensando assim. Será que a próxima safra, o aumento dessa oferta, da produção, não vai cair os preços? Fica aí a dica, Patrone. Wilton, muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre trazendo grandes informações importantes para o produtor, para quem está no campo nos assistindo. Aliás, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente lembra que logo mais esse programa vai estar disponível também no site do Canal Rural, então você pode rever lá no site do Canal Rural todas essas informações apresentadas pelo Wilton. Mais uma vez, obrigado para você, Wilton, obrigado a você pela sua audiência, sua companhia e até semana que vem.